Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a nova lei que altera a legislação trabalhista do país. A Lei 13.467 altera a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT de 1943, e outras 3 leis para adequar a legislação às novas relações de trabalho. E as novas regras começam a valer daqui a 4 meses, ou seja, em novembro deste ano. O texto foi sancionado ontem à tarde sem vetos pelo presidente Michel Temer. A nova legislação prevê que os acordos coletivos terão força de lei e poderão regulamentar, por exemplo, a jornada de trabalho diária de até 12 horas, dentro do limite de 48 horas semanais, incluindo as horas extras. O parcelamento das férias em até 3 períodos, desde que nenhum deles seja menor do que 5 dias corridos e que um deles seja maior do que 14 dias. A participação nos lucros e resultados das empresas, o intervalo para almoço de 30 minutos nas jornadas maiores do que 6 horas, o banco de horas e o plano de cargos e salários. FGTS, salário mínimo, 13º salário, seguro-desemprego, benefícios previdenciários e a licença maternidade não poderão ser negociados. A nova lei também regulamenta o home office, ou seja, o trabalho em casa, hoje não previsto na CLT, e o trabalho intermitente, aquele em que o funcionário é contratado sem horários fixos de acordo com a demanda da empresa. Com as novas regras, a multa para o empregador que mantiver empregado não registrado passa de um salário mínimo para R$3.000 e o pagamento da contribuição sindical deixa de ser obrigatório. Para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, a reforma trabalhista vai oferecer mais segurança tanto para patrões quanto para empregados. O TST passa a ser um tribunal que vai decidir sobre temas, não necessariamente sobre casos. Vai dar a uniformização jurisprudencial para toda a nação brasileira, mas não vai se perder no varejo. Isso faz com que o trabalhador receba mais rápido aquilo que lhe é devido e, ao mesmo tempo, as empresas saibam claramente e rapidamente o que tem que pagar. Com isso, nós vamos conseguir reduzir substancialmente as demandas trabalhistas, até com prestígio dos meios alternativos de composição dos conflitos. Bom, para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio a advogada Renata Vieira. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A gente viu alguns pontos aí, né, da reportagem, de alterações importantes aí que vão mexer com a vida do trabalhador. Quais umas 3, assim, que a senhora destacaria, que foram mudanças muito importantes que não estávamos acostumados como trabalhadores? Mudanças significativas, assim, que nós temos é com relação às férias, que agora a gente tem um fracionamento maior do que nós tínhamos antes. Hoje a gente pode dividir em 3 vezes, antes na legislação era até em 2 vezes, então agora existe essa possibilidade de 3. A questão da jornada de trabalho alterou bastante também. A legislação da mulher também faz uma modificação significativa e com relação à contratação, né? A gente agora tem o contrato do autônomo regulado de alguma forma na CLT, na nova legislação, e também o contrato do trabalho intermitente e o home office. Esses 2 são bem significativos, que isso não existia na legislação trabalhista. A gente dependia muito de decisões jurisprudenciais, decisões de tribunais para poder definir e no nosso dia a dia, né? Como é que vai funcionar essa negociação da contratação agora? Quem escolhe? É o contratante que escolhe como o trabalhador vai trabalhar, ou ele também pode ter alguma influência nisso? Na verdade, assim, essa contratação do intermitente e do home office vai depender muito da necessidade do trabalho. Então, isso vai depender muito mais do empregador, do que ele propõe a respeito da atividade de trabalho do funcionário. Então, nesse caso, depende muito da proposta do empregador e do aceite do empregado. Isso é inegável. Então, os contratos hoje, antes da mudança da legislação, a gente tinha só o contrato por prazo determinado e indeterminado. Então, era empregado da mesma forma. O que a gente tem hoje é a possibilidade do contrato indeterminado, determinado e o intermitente. Esse intermitente, o que significa dizer que a atividade necessária realizada pelo empregado não será uma atividade constante. Eu posso ter o espaço de 2 meses, né, entre uma atividade e outra. Então, nessa necessidade, quem determina é o empregador. Então, eu vou aceitar ou não o contrato.
Já o autônomo é aquele que prestava serviços de forma livre, autônoma, sem qualquer subordinação, e isso permanece. A diferença que a gente tem é que na CLT, como ela não tinha uma legislação a respeito, sempre que a gente verificasse que todos os elementos do contrato estivessem presentes, pessoalidade, subordinação, onerosidade, né? E não eventualidade, que é aquela habitualidade na prestação de serviço, toda vez que a gente verificava isso, a Justiça do Trabalho considerava que era empregado. Hoje, não. A CLT, com essa mudança na legislação, mesmo que esses elementos estejam caracterizados, se eu tiver uma formalidade, o contrato firmado, tudo direitinho, eu ainda considero como autônomo. Então, existe uma mudança bem significativa. Em relação às férias, né? Agora elas vão poder ser fracionadas em até 3 vezes. É o empregado ou o empregador que define o período? Ou tem que ter um acordo? Ou o empregador pode chegar para o funcionário e falar assim, eu quero que você tire 10 dias agora, a partir de amanhã, 10 dias daqui a 2 meses, ou vai depender de um acordo? Na verdade, as férias, nunca houve uma questão de que era o empregador quem determinava o fracionamento. Existia a solicitação por parte do empregado, e o fracionamento era até em 2 vezes, sendo que o período não poderia ser inferior a 10 dias. E eu não posso, o empregador nunca pôde informar para o empregado assim, a partir de amanhã você está de férias. Na verdade, ele tem que informar com antecedência de 30 dias, tem que haver o pagamento com antecedência de 2 dias, então essas regras permanecem. O que muda é que hoje eu tenho o fracionamento das férias em até 3 vezes, sendo que um dos períodos tem que ser de pelo menos 15 dias. Então, eu posso fracionar os 30 dias em 3 vezes, observando, por exemplo, 15, com 15 daria 2 vezes, mais 15, 10 e mais o restante, mais 5, por exemplo. Sim. Então, eu posso fazer Tem um mínimo de 15 dias. Antigamente, era assim, pelo menos 2 períodos de 10. Né? O período tinha que ter 10, né? Agora não, agora eu tenho um período de 15. Então, pelo menos 15 dias. Mas com relação a aviso, período concessivo, como que fica, sempre permaneceu, a legislação vai permanecer a mesma. A gente tem que observar que não houve modificação com relação ao artigo 131 e 130 com relação à perda de alguns dias de férias em razão de faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo. Então, nem sempre serão os 30 dias, vai depender do que o empregado fez ao longo desse período aquisitivo, que é de 1 ano. Né? Em relação à intrajornada, houve alguma mudança? Houve mudança, sim. A gente antes tinha jornada de trabalho superior a 6 horas, né? A gente tinha o intervalo intra-jornada de no mínimo 1 e até 2, sendo que qualquer hora de intervalo, além disso, era considerado hora à disposição do empregador e, portanto, deveriam ser pagas. Hoje não. Hoje, de pelo menos 30 minutos, eu tenho já o intervalo considerado. Fora isso, o TST no passado, e a gente tem uma súmula que ela deve ser revogada, deve cair, se eu não cumprisse o intervalo intra-jornada, a CLT determina o pagamento de 50% da hora não cumprida. E o TST entendia que era do intervalo integral. Então, se eu tinha direito a 1 hora e eu tirasse, por exemplo, 45 minutos, a condenação era de 50% do valor da hora. Então, era a hora cheia. Agora, não. Pela legislação nova, o que a gente tem se eu não gozar do intervalo intra-jornada no período integral, eu tenho direito a pelo menos 30. Se eu tirar 15, eu pago só 50% dos 15, e não dos 30 do integral, do total. Essa mudança é significativa também. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, ainda tem várias dúvidas, né, para serem tiradas. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e voltamos a falar com a advogada Renata Vieira, que hoje conversa conosco sobre a reforma trabalhista, essas mudanças, a sanção de ontem do presidente Michel Temer em relação a essas mudanças, né? O pagamento das horas extras e o banco de horas também teve alteração nesses quesitos? Com relação ao percentual das horas extras, não houve modificação, né? A Constituição da República já tratava de 50% pela hora trabalhada, né, de acréscimo, e isso permanece. Porque, na verdade, a CLT, nesse ponto, estava defasada. Ela ainda previa 20%, só que a gente sempre atuou com a Constituição da República desde 88, porque ali era o mínimo. Então, isso permanece. O que modificou agora com relação às horas extras, ao banco de horas, na verdade, né, também. O banco de horas agora é de pelo menos 6 meses, ele não pode ter mais, a gente antes tinha até 1 ano. A compensação da jornada, se houver, ela tem que ser feita no mesmo mês, então,
Se eu fiz hora extra hoje, eu tenho que compensar no dia seguinte ou até dentro desse mês. Se não houver compensação, aí sim haverá o pagamento. Né? Há modificação com relação a uma estrutura da jornada, que a gente antes tinha a jornada de 8 horas, 44 horas semanais e 220 mensais, que a gente chama assim, né? O que modifica hoje é que existe a possibilidade da jornada 12 por 36. Eu trabalho 12 horas, descanso 36 horas e volto a trabalhar. E, diante disso, há uma ligeira modificação que a gente entende que de 44 pula para 48 horas, em alguns casos, já considerando as horas extras, observando sempre o intervalo, intra-jornada. Essa 12 por 36, ela já era um hábito do trabalhador, junto com o empregador, através de convenções coletivas de trabalho ou de acordos coletivos de trabalho. Algumas especialidades, alguns empregados específicos praticam essa jornada. Mas eu antes precisava da autorização de uma norma coletiva. Hoje não, ela já está prevista agora na legislação nova. Né? Então eu tenho 12 por 36. Em relação à demissão, houve alguma alteração? Houve alteração também. Né? Antigamente a gente tinha demissão por justa causa, sem justa causa e pedido de demissão. Essas permanecem. Mas agora o empregado pode, em comum acordo, solicitar o desvínculo dele, né? Assim, vamos dizer assim, né? Porque não tem nem como falar solicitar demissão e nem como ser demitido, mas a rescisão contratual, ela pode ser em comum acordo. Nessa hipótese, o aviso prévio, que seria, né, e depende da quantidade de dias que o empregado, de anos que o empregado trabalha, mas o mínimo é 30 dias, então agora o aviso prévio cai pela metade. Então, se eu tenho direito a 30 dias, ele vai ser de 15 dias, o aviso prévio indenização. E a questão com relação à multa do FGTS, né? Essa multa também mudou por conta desse comum acordo, ela também cai para 50%. Então, em vez de 40%, passa a ser 20%. Então, serão situações que a gente terá que ponderar bastante. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Com certeza a gente poderia ficar o dia inteiro discutindo sobre esse assunto. Com certeza. A gente vai ter outros dias aqui para poder discorrer sobre essa nova lei que interessa a todo mundo, né, no Brasil. Então, muito obrigada pelas explicações por hoje. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.